Oi, gente, tudo bom? Quero começar esse vídeo agradecendo vocês pelas visualizações, pelos comentários. Eu fiquei feliz de ter podido ajudar vocês de alguma forma, né? De ter encontrado pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei e saber que a gente tá vivo, né? Que a gente não morreu com a síndrome do pânico, que a gente só começou a sentir umas coisinhas estranhas aqui, uns espíritozinhos ali, né? Umas coisinhas encostando na gente e tal, deixando a gente com o coração acelerado, disparado, mas não morremos. Estamos aqui, nossa senhora, que felicidade, gente. Que bom que eu pude ajudar de coração e quero também pedir desculpa para vocês por eu ter demorado tanto a gravar outro vídeo. Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho muito problema em continuar uma coisa que eu começo. Talvez essa seja a primeira coisa que eu tenho vontade de perguntar quando eu me consultar com o espírito. Por que eu tenho essa dificuldade? Como é que eu faço? Né? Com o que vocês podem me ajudar aí? Mas eu vou dar continuidade então, daquele vídeo de mediunidade, o que mudou depois daquela descoberta toda. Como que passou, como que a sensibilidade foi desenvolvendo, né? Porque foi muita coisa que foi acontecendo e tal, tal, tal. Então, a primeira coisa que eu vou falar agora é continuar sobre os sintomas. Depois que passou a síndrome do pânico, que eu já sabia, comecei a ter consciência que era espiritual, comecei a ler, papapá, eu fui prestando mais atenção nos sintomas físicos e psíquicos. Não foram poucos não, foram muitos, sabe? Foram muitos mesmo. Vamos começar primeiro pelos físicos, dar continuidade aos físicos, e depois eu falo dos psíquicos. Como eu disse para vocês também no vídeo anterior, eu comecei a sentir muita vibração nos chakras. Comecei a ler sobre o assunto e comecei a ver que eu já tinha algumas coisas, alguns sintomas relacionados aos chakras mesmo. Que era um nó na garganta. Eu sentia muito aperto na garganta. Eu cheguei a procurar um endócrino porque eu achei que eu estava até com algum problema na tireoide. Fiz exames de sangue, exames hormonais, tudo normal. Falei, então, se tá tudo bem, não tinha nada. Eu fiz tudo quanto foi tipo de exame de sangue, não tinha nada, não tinha doença nenhuma, não tinha nenhuma anemia. O exame tava lá tudo no lugar, perfeito. E muita dor, muita nó na garganta. E também sentia, assim, não era sempre, não era junto, mas sentia muito arrepio aqui, ó. Meu couro cabeludo arrepiava muito, arrepiava muito. Fora o peso no pescoço, peso nas costas, muito peso e muita dor nas costas. E essas sensações, elas foram aumentando, assim, a intensidade, mas foram variando nas partes do corpo. Senti o meu estômago não doer, mas eu sentia um peso no estômago, uma sensação estranha, mas que eu sabia que não era físico, porque era na altura do estômago, mas não era o estômago. Tá entendendo? Então comecei a me observar. Gente, são sensações muito estranhas, né? Que se a gente não tiver com a cabeça legal, a gente fica meio pirado. E com isso começa também os sintomas psíquicos. Então, quando a nossa energia baixa, você fica meio para baixo, ferrou. Ferrou. A gente fica ferradão mesmo. As coisas encostam e você começa a sentir. E para a mulher que tem o ciclo menstrual, isso também é muito afetado. Porque os sintomas que a pessoa que tem mediunidade, sendo mulher que tem um ciclo menstrual, ela sofre horrores, porque ela fica mais sensível ainda às influências. Então, voltando para os sintomas físicos, eu sentia o meu corpo vibrar em algumas partes. Sabe aquele tique que dá no olho quando fica tremendo? Que fica o olho batendo assim involuntário?
E às vezes você, acredito eu, que todo mundo já tenha sentido em alguma parte do corpo. Eu sentia muito espalhado pelo meu corpo todo. Eu sentia nas costas, eu sentia na barriga, eu sentia na perna, eu sentia no braço, sentia queimação nos braços, ou alguma parte do braço, alguma parte da perna. E eu não sabia identificar direito. Esses são os físicos. Eu comecei a perceber que esses físicos tinham a ver também com o lado espiritual quando começou a afetar o meu psiquismo. Que foi quando eu comecei a entrar numa neura de que eu estava com alguma doença, sabe? Uma vez eu tomando banho no chuveiro e eu me sentia doente, como se eu tivesse uma doença muito grave. E é engraçado que você sabe que você não tá, né? Tá tudo certo com você, mas você sente que você está. Então, eu tomando banho uma vez, senti que eu estava com leucemia, que eu estava com uma doença no sangue, que eu estava com câncer no sangue, toda a doença da leucemia e tal. E eu senti exatamente como se eu tivesse, eu sentia com as minhas energias, sabe, assim, abalada. E eu falei assim, é como se alguma coisa quisesse colocar aquilo na minha cabeça para me deixar impressionada. Parecia que era isso. Mas também com o tempo eu fui perceber que talvez não era nenhum espírito que estava querendo colocar aquilo na minha cabeça. Era alguém que talvez tenha morrido disso, que se aproximava e passava aquelas impressões para mim. E isso muito forte. Outra vez também eu senti como se eu tivesse com um caroço no seio. E eu vou começar agora a falar, as coisas vão ficando mais profundas, sabe? Você vai ficando cada vez mais sensível e captando cada vez melhor as coisas. Então, teve também uma vez que eu fiquei achando que eu estava com um câncer no seio. Eu sentia o caroço no meu seio. E eu chorava sozinha à noite, impressionada, achando que eu tava com câncer no seio. Aí comentei com meu esposo, eu mandei ele ver, ele falou que eu não tava sentindo nada, que isso era coisa na minha cabeça, mas para que eu procurasse o ginecologista e fizesse um exame? Procurei a ginecologista, fiz o exame, uma ultrassom, e não tinha absolutamente nada no meu seio. Quando o médico constata que não tem nada, eu relaxo e eu saio daquela noia. Entendeu? Então eu começo a respirar, a saber, pô, isso não é meu não, caramba. E então eu começo a elevar minha vibração. E quando eu tava pensando com essa sensação de que eu estava com câncer no seio, quando eu vou dormir, eu não vejo nada, como eu falei pra vocês da outra vez, eu não tenho visão nenhuma aqui, assim, lúcida. Mas entre o sono e a vigília, quando eu tô pegando no sono, me vem pessoas na minha mente. Imagens de pessoas, de rostos que eu nunca vi. E dizem por aí que a gente não consegue imaginar um rosto que a gente nunca tenha visto, dizem por aí. E os rostos que eu vejo não são rostos conhecidos, são traços bem marcantes, mas que não são conhecidos de forma nenhuma. Então, nessa fase aí que eu estava achando que eu estava com um tumor, quando eu fui dormir, apareceu, né? Eu tive a visão entre o sono e a vigília na minha mente de uma mulher com seus 50 e poucos anos, em pé, loira, do cabelo assim até o ombro, em pé, vestida de branco, ereta, parada assim, olhando pra mim. E ela passou pra mim que aquele problema era dela. Então eu fiquei assim, nossa, né? O que será que ela queria passando isso pra mim? O que será que ela queria com isso, né? Será que, sei lá, ela viu que eu podia captar e ela passou pra mim pra desabafar? Sei lá, não sei, né? A gente ainda não entendo ainda direito isso. Mas essa foi o desse caso. E